O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Olá, seja bem-vindo a mais um Agropauta Entrevista aqui no Agropauta Web TV, o canal no YouTube da AgroEffective. Você sabe, está acostumadíssimo, está ali nos seus alertas no celular, que nas segundas e quintas-feiras, às 7 horas da noite ou 19 horas, nós temos esse encontro marcado para um bate-papo que traz assuntos do campo, sejam assuntos mais técnicos, mais financeiros, econômicos ou não, ou assuntos mais práticos do dia a dia e que possam fazer também a interligação entre o campo e a cidade. Tudo isso você sempre encontra aqui e nas demais redes sociais da AgroEffective, que eu já deixo de sugestão para que você siga, nos acompanhe. Aliás, vai lá, aproveita, clica no sininho, se inscreve no canal, compartilha com todos os seus amigos e, claro, deixe sempre a sua opinião, o seu joinha, para que a gente saiba como está chegando o nosso conteúdo, as nossas conversas, nossas entrevistas para você. Bom, chega de enrolação e eu quero chamar direto para conversar conosco hoje João Paulo Schneider. Ah, você não sabe quem é? É o Caju, agora você sabe de quem eu estou falando. E aí, Caju, seja muito bem-vindo. Ora, é sempre bom colaborar com vocês aí para tentar desmistificar alguns temas do campo. Eu que não sou muito originário do campo, então eu entendo bem essa dificuldade e essa linguagem diferente que a gente tem que usar para chegar mais longe, chegar em pessoas que muitas vezes nem são assim da pecuária nem da agricultura, mas que têm interesse e deve ser esse talvez o ponto que você me escolheu, porque eu faço parte de um grupo aí de pessoas que têm isso como um propósito, que são os agronautas. Você deve ter ouvido uma entrevista minha num podcast e disse, não, eu vou ligar para esse caboclo aí, vamos ver o que ele tem para dizer a respeito da experiência dele. Vou lá chamar o Caju para bater um papo. Pois é, sabe, Caju, que muitas pessoas aqui na cidade sentem assim muita curiosidade sobre a vida nas fazendas. Eu cheguei a conhecer um pouco de fazenda quando eu era guriazinha, bem pequenininha, e olha que isso faz muito tempo, que a família do meu pai teve uma propriedade em Encruzilhada do Sul. E aí me chamou a atenção justamente essa conversa que eu escutei tua por aí, falando sobre o que mudou com o passar dos anos. Porque aquela menina que conheceu aquela fazenda em Encruzilhada do Sul não tem ideia do que está acontecendo hoje da porteira para dentro, né? Como é que são as coisas? No meu tempo, por exemplo, os funcionários da fazenda moravam na fazenda, nós tínhamos, terreno tinha um declive, a casa ficava mais embaixo, e acima tinha uma rua, dois lados casas, tinha igreja, escola. Ainda há essas vilas nas fazendas, essas comunidades dos funcionários? O que mudou daquela menininha pequena lá para essa senhora que desconhece o campo? Olha, eu tenho algumas experiências aqui na família que eu virei agregado. Tá? É uma família que tem uma tradição muito grande na pecuária. Eu acho que todos conhecem aqui o pessoal Macedo Linhares, meu sogro, minha sogra, são descendentes de famílias já tradicionais no campo, e
E eles sim, eles tinham na antiga, até hoje tem, mas o conglomerado estava sob um guarda-chuva chamado Cabanha Azul. E essa Cabanha Azul era quase uma vila que tinha uma praça central onde ficavam os touros principais, os touros mimosos da criação, e em volta, com uma rua, todo cercado, diversas casas de galpão, refeitório, casa do administrador, casa do cabanheiro, casa do plantelheiro, o galpão de guarda, silos, guardava a ração, ou seja, era tudo em volta, e as pessoas moravam, ficavam na fazenda muito tempo. Muito tempo. E era abastecida por grandes compras que vinham outrora vinham até de carretas puxadas por bois. E imagina só a antiguidade do que eu estou falando. As pessoas moravam na fazenda. Mas isso eu estou falando assim, como 80 anos, 100 anos para trás, e as coisas, a tecnologia foi chegando no campo. Hoje, a realidade é completamente diferente. Devo também dizer que há outras coisas que mudaram. Por exemplo, as fazendas contratavam muita mão de obra porque elas precisavam fazer cercas. Ora, fazer cercas num terreno como aqui, na fronteira oeste... É imensidão, né? Cercas, quilômetros e quilômetros de cerca feita um bom material. Naquela época se tinha madeira de lei para fazer os postes, as tramas também. Hoje em dia se usa praticamente eucalipto, que é feito de florestas e de madeira autoclavada muitas vezes, ou nem isso, ou as madeiras nem tratadas são jogadas dentro de açudes para ter um condicionamento melhor e durar mais. Tá? Mas na época em que eu estou falando, nós tínhamos equipes trabalhando nas fazendas, equipes para fazer os aramados. Essas pessoas, as equipes aramadas, moravam em cabanas, no campo, perto das cercas. Faziam ali alimentação, dormiam ali. Hoje em dia, nem pode mais isso. Isso é proibido por lei. As leis trabalhistas não permitem que uma pessoa tenha uma vida assim tão difícil. Mas, na época, todo mundo achava bom. Bom, isso eu estou falando dos aramados. Na parte dos campeiros, os peões, tinham muitos peões para tocar a fazenda. Hoje em dia diminuiu muito pelo custo da mão de obra, e esses peões eram geralmente solteiros, e eles todos, vejam só, levantavam e comiam churrasco. Para a grande café da manhã todo dia. Forte, né? Café da manhã de substância. Bolacha e carne. Essa era a alimentação. Eu estou passando a mão aqui, toda hora está entrando notícias pelo celular, então a gente está. Eu vou passando a mão para desviar. Né? Então, estava falando do café da manhã. Né? E essas pessoas moravam em quartos, e cada um tinha seu quarto, ou quarto para duas pessoas, e elas, o solteiro, né? Ele morava na fazenda e tinha o restaurante, tinha a cantina, uma cozinheira, né? Tinha o caseiro. Quer dizer, era muita gente trabalhando na fazenda. E isso foi diminuindo. E as pessoas, vejam bem, foram muitos querendo morar na cidade, casavam, queriam e começavam a ter, muitas vezes, preferir que seus filhos estudassem na cidade e não nas escolas que tinham outrora também nas fazendas. Eram escolas até de ensino primário só, né? Elas não iam muito além disso, elas alfabetizavam. Ensino básico, aprendiam a ler, né? escrever, fazer conta, não é? E depois, claro, quando tinham mais idade, ou não continuavam, ficavam trabalhando no campo, ou na lida campeira, ou fazendo alguma coisa de construção, ou aramados, ou não, ou tratorista, enfim, ou começaram a trabalhar em lavouras com alfabetização mínima. Né? Aqueles mais... Sim. Depois daquela experiência da Ieda pequenininha na fazenda dos avós, eu fui ter contato novamente com o pessoal do campo em Camaquã, que eu morei 5 anos em Camaquã, estudei no antigo Colégio das Freiras, que hoje só está lá a construção, mas de freira já não tem mais nada.
E nessa escola, além dos filhos dos donos das fazendas, né, dos produtores, alguns colegas bolsistas iam estudar lá e eram filhos de funcionários, de altos funcionários, de um escalão mais elevado na fazenda, que então eram direcionados para as escolas para receber essa instrução melhor. E o que me chamou a atenção, por isso que eu fiz o parêntese, é que em momentos específicos, e eu não entendia isso, depois eu fui entender, como, por exemplo, a preparação para uma Expo Inter, aqueles colegas sumiam de sala de aula, eles ficavam 10 dias sem aparecer, né? Ou quando se estava perto da colheita, eles passavam alguns dias fora, acontecia uma tormenta, a gente também não via os colegas, eles se afastavam, tinha esse costume, né? essa diferença, e claro, ganhavam as suas bonificações em aula, porque os professores, sabendo da necessidade deles nas propriedades, né, eles tinham esse abono, faziam trabalhos e provas em separado. E hoje se tem ainda esse tipo de relação, do filho do funcionário fica também ajudando na fazenda, ele volta para a propriedade para dar esse apoio ou não? Olha, esse foi o momento em que trabalhar o futuro na pecuária e na agricultura não era tido como um bom trabalho. Os empregados, que eram bons empregados, eles não achavam que os seus filhos devessem ter um futuro no mesmo trabalho deles. Eles sempre almejaram que os filhos virassem doutor, alguma coisa assim. É gozado, né? Vou falar assim que isso mudou muito. O agronegócio, ele tornou tão importante hoje em dia, foi reconhecido pela sociedade como uma coisa importante no Brasil, e oportunidades surgiram muito em todos os sentidos, no sentido de gestão, no sentido de planejamento, administração, técnicas agronômicas, serviço para veterinários, tanto para bovinos, ovinos ou equinos, começou, abriu o leque, inclusive para mulheres, tá? Para mulheres. Muitas veterinárias, a maioria das que saem formadas na veterinária são mulheres, e porque o mercado hoje permite isso. Então são grandes mudanças. Mas eu quero te dizer que naquela época os pais mandavam os filhos, não importa só os empregados, mas os próprios proprietários não achavam que os seus filhos devessem seguir trabalhando na fazenda. Não misture aí o fazendeiro menor com um empresário, ou com, né, um empresário do agronegócio. Quando a estrutura é grande, sempre precisa muitas pessoas para trabalhar. Mas em fazendas menores não havia lugar porque não se entendia que se podia melhorar com tecnologia e dobrar o faturamento de um determinado sistema de produção, que era, de uma certa maneira, primitivo, né? Que não adotou tecnologias de subdivisão, de maior produtividade, com antecipação de abate, ou com os animais entrando mais cedo na reprodução para cria. Tudo isso precisou mais gestão e mais profissionalismo, que vem do quê? Vem do estudo também, e da informação. Então, aquilo era as fazendas mais antigamente, muitas vezes os gestores eram herdeiros e nem curso superior tinham em qualquer atividade, em qualquer profissão. Eles tocavam aquilo que o pai tocava, ensinou, aprenderam tudo no dia a dia do campo, e eram muito campeiros, né? Hoje nos falta pessoa campeira, essa pessoa que conhece porque aprendeu no dia a dia, na lida, né? Hoje em dia, mas a gente tem que superar isso com o quê? Contratando pessoas que são campeiras, pagando bem, remunerando bem e associando a informação de gestão de uma propriedade e ver a potencialidade que ela tem para produzir melhor. Mas assim, o panorama hoje mudou completamente. A gente tem hoje, mal ou bem, eu não quero dizer que tem alguns lugares melhores ou não, nós temos, primeiro, melhores estradas, acessibilidade melhor. Nós temos escolas
ônibus que buscam as crianças e não tem mais escola no interior, né, na fazenda, e levam para a cidade. Apesar de elas terem que acordar às 4 da manhã para pegar um ônibus para ir viajar 120 quilômetros, porque pega muitas crianças no trajeto. Então, isso é um sacrifício para as crianças. Mas, assim, também os proprietários começaram a prover os seus empregados com casas para a família, para se reter as pessoas, terem internet. A pessoa tem todo. Hoje ficou mais. Pode dizer que o cara está ganhando menos, mas, gente, o cara está comprando um carro, tem um carro lá na garagem dele, né, para sair da fazenda e ir para a cidade. Esse é um luxo que não tinha, o cara tinha que pegar um ônibus ou alguma carona. Não era todo empregado que tinha um carro. Hoje em dia, todo empregado tem um carro ou uma moto. Todo empregado hoje tem um celular. Vejam só. E aí muitas pessoas dizem assim, tchê, mas eu não posso colocar uma internet boa na fazenda porque o cara vai ficar distraído. Tchê, mas hoje a nossa comunicação ela se dá de uma maneira muito rápida com um cara que está no campo e diz, tchê, me tira uma foto do touro aí que eu preciso, no meu caso, eu preciso vender esse touro. Eu preciso, a tecnologia é ferramenta, né? Me encomendaram um touro vermelho, me tira um touro vermelho que tu é melhor aí, que eu confio no teu gosto, me tira aí que eu já mostro pro cara, se ele gostou, tá feito o negócio. Então as coisas evoluíram de tal forma. Hoje tem aplicativos que auxiliam o campeiro a tomar decisões. Né? Então, tu tá montado no cavalo olhando o teu aplicativo. Se não tá montado no cavalo, tu já tá na moto. Ou tu tá num caminhonete. Então, o camperismo mudou também junto com essa mudança cultural, né? O camperismo, eu digo que é um detalhe que a gente tem que se preocupar, sabe? Assim, com a evolução das coisas, o camperismo foi se perdendo. E a gente tem que estimular, digamos, que essas pessoas que ainda detêm esse conhecimento e tal, a gente tem que valorizar muito essas pessoas para virarem professores dos novos que querem ter um futuro. E tem espaço. Tá? Se vocês, talvez isso vá acontecer com até mesmo uma nova faixa salarial que vai ser paga para, por exemplo, capatazes ou sota-capatazes ou ponteiros, aquelas pessoas que são as mais importantes, né, dentro de uma fazenda. Porque já na agricultura, né, quando cada vez ficam mais sofisticados os tratores, os implementos e tal, nós precisamos de gente qualificadíssima para operar, e eles ganham mais. Na lavoura tem toda a remuneração baseada em percentuais de produtividade, coisa que não chegou exatamente na parte da pecuária. Então, já que nós estamos tratando de pecuária, tem coisas que vão evoluir, e nós provavelmente vamos ter que agora começar a remunerar por número de terneiros nascidos, por peso de touros na chegada da primavera, que chega para venda, quantos quilos, estipula metas. Nós temos que agora cada vez pensar mais nisso, porque está cada vez mais difícil. Ficando mais difícil de conseguir gente, a gente tem que selecionar através de melhor remuneração. E aí vocês trabalham com uma pecuária de altíssima tecnologia, né? Genética aprimorada ao extremo, e tem que fazer essa mescla entre aquela pessoa que traz o conhecimento da vivência com quem traz o conhecimento da ciência, do estudo. Exato, tu sabe que a gente está agora numa revolução aqui, quando se pensa em integração entre a lavoura e a pecuária. Tu não sabes como a lavoura, ocupada por pessoas que pensam em safras, que têm um risco muito maior, que trabalham, não pode perder muito tempo. Olha que diferença do trabalho da pecuária, que o ciclo é mais lento. Por exemplo, entre tu inseminar uma vaca, nascer o terneiro, ele evoluir, você desmamar, engordar, levar para um frigorífico, é um ciclo muito longo. Verdade. Comparado com uma safra que você planta em setembro e colhe em fevereiro, março, certo? O dinheiro envolvido numa lavoura é muito maior, o risco é muito maior, a tecnologia é muito maior, certo? Mas o que acontece? Esse homem, que é um empresário mais, digamos, mais preparado, que é o agricultor, ele
precisa também, na integração, ocupar espaços com pecuária. Então ele começa a fazer a pecuária e ele quer uma pecuária igual àquelas pessoas que só têm pecuária, quer fazer uma pecuária mais evoluída. E aí começa com muita nutrição, porque é o, digamos assim, o pós-lavoura, dá espaço a pastagens, etc. Começa a evoluir uma pecuária de alta produtividade. E a agricultura começa, através do exemplo digamos, do empresário rural, começa a puxar a uma pecuária mais profissional. E com gestores que também arriscam, que também aplicam, que também investem para produzir, exemplo, bois terminados com 14 meses, ao invés de 36. Fêmeas entrando em serviço com 14 a 18 meses, ao invés de entrar com 36 meses. Uhum. Nós temos raças vocacionadas para isso, mas nós temos que dar-lhe alimentação, de acordo com a sua potencialidade. Então, veja só, a pecuária que produz comida, que produz, digamos, resíduos, ela permite uma evolução, uma pecuária mais evoluída. E aí muda tudo. Nós vamos ter aí mais essa mistura cultural, né? De uma espécie de produtor rural para outra espécie de produtor rural. É mais um choque ou é uma agregação que vai acontecer tranquilamente, na tua visão, pela tua experiência? Não é tão tranquilo, existe diferenças. A pessoa ingressa numa pecuária mais simples e comparado com uma pessoa que está acostumado a todo ano fazer uma boa lavoura, taipas, que precisa tratores com GPS, essas coisas todas, é diferente, né, a cabeça de um de outro. Mas o que está acontecendo hoje? Nós temos empregados polivalentes, eles entendem um pouco de tudo. Né? Tem muitas fazendas que tem a mesma pessoa que sobe no trator, depois sobe no cavalo, ou vai curar um animal no campo, ou levar um animal para tratar na mangueira que eu chamo de curral, né? Não sei como é que vocês... a gente tem esse termo aqui. Então, entendeu? Então, hoje, existe uma integração também de pessoas. E eu te digo que a melhor pessoa na hora de tu recrutar um empregado é aquele que conhece mais de tudo, um generalista. Ele vai te servir melhor. O próprio gestor de uma atividade de integração, ele tem que saber de tudo um pouco também, né? E aí eu vou falar assim, hoje, o agropecuarista, não vou falar nem pecuarista, nem agricultor, vamos dizer, o agropecuarista, ele é um generalista, tia. Ele, para tocar a sua empresa rural, ele tem que conhecer de tudo um pouco. Principalmente, Ieda, de recursos humanos, psicologia, porque eu acho que o principal segredo hoje não é as técnicas novas que surgiram, os maquinários mais modernos, né? É a pessoa que sabe lidar, que sabe ter liderança e comandar uma equipe comprometida atrás de resultados e metas. Isso talvez seja a gente discute tanto sustentabilidade, né, e essa questão do social, da responsabilidade com os empregados, e esse lado mais humano também tem que estar na pauta ali, né? Vou citar o nosso trabalho aí, que eu quero promover um pouco, que é o podcast que a gente tem, né, chama Os Agronautas, são 6 pessoas que quinzenalmente falam sobre temas da pecuária, mas assim, que tem alguma vinculação com a sociedade, né, que a gente quer explicar um pouco. Exemplo, falar sobre o que é carne premium, né, por que a carne subiu, qual é a história da pecuária, como é que começou tudo, como é que começou tudo aqui por aqui, como é que era antes, como tu está falando, fazendo um paralelo que o passado para o moderno, essa transição. Os episódios que tiveram maior audiência foram os que a gente lidou com o tema que a gente chamou de onde virão as pessoas. Porque a Farsul está preocupada, muitas vezes, de onde virão os terneiros, para onde é que irão os novilhos. Fizeram uns eventos bem importantes
difundindo palestras e tecnologias sobre esse assunto, e a gente resolveu discutir, vamos falar um pouco de uma coisa que a gente acha que vem antes de tudo, que são as pessoas que vão cuidar de tudo isso. Ou seja, hoje, numa atividade, numa empresa rural, o mais importante são as pessoas que tocam os processos. É tudo muito complexo, e nessa complexidade, se tu não tiver um time bem entusiasmado e seguindo um líder que os motiva a trabalhar, a coisa não funciona. Então, eu acho que é o número 1 de tudo. Então, sempre pensamos assim, tu falasse assim, no conforto do empregado. Hoje, isso. É inadmissível que tu não atenda eles, que tu não escute eles, que tu não seja quase que um psicólogo, porque essas pessoas vivem muito isoladas. E eu vou te dizer assim, que a qualidade do que se passa hoje na televisão é raso, conhecimento raso, é muito ruim. Te digo, assim, eu vejo assim, que vem nas novelas, se o cara não desliga e bota para um outro canal, tipo um canal rural, onde tem tecnologia, ou escuta a internet, alguma coisa mais qualificada, puxa vida, então tu tem que investir e passar conhecimento para esse pessoal da qualidade, e a internet é fundamental. E é fundamental a gente bater esses papos com essas pessoas incríveis, como o Caju, João Paulo Schneider, que traz conhecimento para a gente, que traz experiência e sabedoria. Muito obrigada pela excelente conversa, Caju. Desculpe se eu me alonguei aí, não sei se eu acho que espichamos demais o cuento. Mas assim, eu me entusiasmo sempre quando a gente fala de pessoas, porque eu entrei no bonde andando, fui sentar, tentei sentar na janelinha ali com um agregado, arquiteto, e me deparei assim com um momento de crescimento, de transformação aqui na empresa do meu sogro, né? E uma das coisas que eu acho que eu mais desenvolvi durante tudo que eu fiz aqui nesses 35 anos foi estar junto com as pessoas e ouvi-las. Tá? Eu nunca soube de nada, mas a minha humildade e fazendo com que eu ouvisse todos esses campeiros, essas pessoas maravilhosas, a gente aprende muito, mas a gente tem que ter humildade para. E eu acho que quando a gente tem humildade, a gente sabe ouvir, as pessoas gostam de ti. E quando gostando de ti, tu talvez seja um bom chefe, né? Então eu acho que tem toda essa empatia necessária dentro do negócio nosso aqui, na fronteira, aqui nas fazendas, no agronegócio. Maravilha, depois dessa conversa, então, com esse arquiteto das relações que está aí trazendo a sua experiência, seu conhecimento, seu discernimento dentro da porteira para dentro, eu deixo aqui o recado para você, que essa conversa fica gravada no Spotify, vira um podcast para você acompanhar. Aí está fazendo seu exercício, está passeando lá no campo para ver como é que está o gado, vai escutando o Agropauta Entrevista. E não esqueça, se você não foi lá no sininho antes, se você não se inscreveu no canal antes, faça isso agora, antes de dar tchau, tchau. E também nos acompanhe em todas as redes sociais, segundas e quintas, às 7h ou 19h. Você sempre encontra muito conteúdo aqui no canal da AgroEffective, no YouTube. Ó, meu beijo, até o próximo. Plante. Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva. Escreva a história da sua vida. Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe. A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui.